Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. A pedra Los Lunas, ela fica lá no Novo México. O Novo México é um estado dos Estados Unidos, fica lá na parte de baixo, do ladinho do Arizona, fica colado mesmo no país México. Esse aqui vai ser nosso último episódio nessa sequência de episódios sobre arqueologia que tenta confirmar o livro de Mórmon, tá? E essa pedra é uma pedra, Los Lunas, é o local que ela fica próxima ainda, não é nem nesse local que essa pedra fica, mas como referência mesmo. E o que acontece? Essa pedra Los Lunas também é uma pedra decálogo, que eles chamam, né? Decálogo é porque tem os 10 mandamentos escritos nela. Vamos dar uma olhadinha onde ela fica. Hidden Mountain, é como se fosse tipo a montanha escondida, é o nome do local. E pessoal, essa pedra é grande, tá? Não é uma pedrinha pequena, tanto que eles não conseguiram nem levar para um museu. Ela tem, cara, vamos dar uma olhada, acho que ela tem 80 toneladas. Sei lá como explicar, vamos dizer assim que ela tem o tamanho de um caminhão. É uma pedra do tamanho de um caminhão, vamos pensar assim. Aí essa pedra ela é meio redonda, meio bagunçada para os lados, mas daí uma lateral dela é bem retinha. Nessa parte retinha, que parece, né, tipo, é bem tranquilo para poder escrever ali, foi feita uma inscrição. E aí, será que essa inscrição foi feita pelos índios americanos? Ou por alguém mal intencionado tentando produzir, né, um artefato arqueológico falso? Também, é bem interessante que, se quiser ter uma noção do que a gente está falando, vai ali no Google, coloca ali, né, Los Lunas Stone. Vai ter uma ideia do que a gente está falando. Essa inscrição na pedra, ela foi feita bem retinha também. Parece que alguém tinha uma régua embaixo e foi fazendo os escritos. Os escritos, eles reto, que eu digo assim, a linha, né? A linha dos escritos foi feito retinho. Porque como a pedra, ela é meio inclinada, então você tem que, tipo, joga a cabecinha pro lado, aí você enxerga aqueles escritos niveladinhos. Bom, vamos dar uma olhadinha o que a gente encontra naquele site Joseph Smith Foundation, lembra? Eles já tinham publicado alguma coisa sobre outros achados, considerando que aqueles achados eram verídicos. Qual achado? Foi o Bat Creek Stone. Muitos arqueólogos estavam fazendo exames falando, cara, esse Bat Creek Stone aqui é falso. E Joseph Smith Foundation falando, não, isso aqui tá certo, confirma o livro de Mórmon. Vamos ver o que agora o Joseph Smith Foundation fala sobre essas pedras, tá? Eles falam que tem uma versão resumida dos 10 mandamentos, tá? Então não é 100% como está escrito na Bíblia, e tá em uma escrita paleo-hebraica, que é tipo o hebraico antigo. Também está escrito Yavé, né? Tem uma escrita, tem um tetragrama, que eles falam que são 4 letrinhas juntas que formam essa palavra Yavé, que é YHWH. Falou que isso também está escrito nessa pedra, tá? A pedra é controversa porque alguns afirmam que a inscrição é pré-colombiana e, portanto, a prova do contato semita antigo com as Américas. Eles já lançam a teoria deles. Isso aqui, né, foi antes de Cristóvão Colombo vir para cá. Eles também comentam aqui que tem algumas letras gregas misturadas. Então tem o alfabeto hebraico antigo ali, escrevendo os 10 mandamentos, e algumas letras gregas. Aí eles comentam que teve um geólogo profissional que chegou lá para avaliar essa pedra em 1985, nem é tanto tempo atrás, tá? 1985.
George Moorhouse. Ele chegou lá, deu uma olhada, ele falou que o material de onde foi feita a inscrição é o mesmo material do resto da pedra. Também comentou que essa rocha tem entre 80 e 100 toneladas. Aí ele comenta que aquele pedaço de pedra, ele se rompeu do topo do monte e ele rolou até o fundo do vale. Então que provavelmente aquela escrita foi feita retinha, e daí por ela estar ali torta, né, ela está torta a 40 graus. Quer dizer que foi por causa dessa movimentação da pedra. Eles comentam que essa escrita tá meio ruim de enxergar. E ela foi marcada com giz ainda. O pessoal marcou com giz, cara. Lá em 1933, o professor Frank Hibben foi lá olhar essa pedra, ele viu, estava cheio de limo e tal. Segundo o relatório que eles fizeram, a pedra já tinha sido vista lá em 1871, mas aí só lá em 1933 que esse professor Frank Hibben chegou para analisar a pedra, viu e falou assim, cara, tem lá no topo da montanha, né, de onde essa pedra arrebentou e caiu, tem umas inscrições. Aquelas inscrições são datadas de agora, de 1930 mais ou menos. É tipo um grafite, ele falou grafito em inglês, mas é como se fosse alguém rabiscou lá, né? Não sei se deve ter rabiscado em relevo, talvez, na pedra lá em cima. Daí ele falou, essa parte aqui de baixo que rolou, claramente parece uma coisa muito mais antiga, como se tivesse mais de 500 ou 2.000 anos atrás. Ele falou assim, é claramente muitas vezes mais antiga que este grafite superior, e que 500 a 2.000 anos não seria uma estimativa irracional de sua idade. A inscrição também usa algumas letras do grego, as letras tau, zeta, delta e kappa. E ele comenta que por conta dessas letras aí, essa escrita tem uma data assim pós-Alexandrina, que é o Alexandre o Grande, né? Ele faleceu lá por 300 e pouco, 320 antes de Cristo. Né? Então isso marcou aquela era helenística, enfim. Eles dizem pós-Alexandrina, que eles querem dizer que essa escrita aí pode ter essa data aí, 300 e pouco antes de Cristo. Nessas inscrições tinham também algumas letras como Iod e Gof, e elas podem sugerir que essa inscrição pode ter uma origem samaritana. Aí olha quem aparece aqui nesse estudo, Cyrus Gordon. Cyrus Gordon já tinha aparecido naquele outro estudo anterior, e ele adora procurar alguma coisa nas Américas que tenha relação com o Oriente Médio, né? Ele quer essa ligação do Oriente Médio com as Américas. E eu realmente estou muito curioso para saber se esse cara é mormon, cara. Enfim, o que o Cyrus Gordon fez? Então, ele fez um estudo lá em 1995 sobre essa pedra aí do Decálogo Los Lunas. Então, o Cyrus, ele falou que aquela escrita era de um mezuzá samaritano, né? O mezuzá judaico era tipo um pergaminhozinho que eles colocavam na frente, na entrada da casa. O mezuzá samaritano é mais ou menos a mesma coisa, só que era uma laje de pedra colocada na entrada assim, da propriedade. Eles colocavam os 10 mandamentos nesse mezuzá. Bom, o Cyrus, ele falou que isso aí podia ter mais ou menos ser da época de 390 depois de Cristo, porque ele sabe que os samaritanos eles viviam meio junto com os gregos nessa época, né, e tinham inscrições em grego também misturados. Um outro professor fez um estudo sobre essa escrita, o professor Skopin, em 1989, e ele analisou, ele falou assim, pelo que eu tô vendo aqui, quem fez essa escrita, a língua principal era o grego, e ele tinha vamos dizer assim, uma compreensão secundária do hebraico, porque parece que o grego estava mais certo e o hebraico estava mais ou menos. Eu tô dando uma lida aqui no estudo dele, mais ou menos, ele tenta explicar que teve a parte em grego que foi escrito, bem ok, e daí a parte em hebraico, quando faltava uma letra, quando faltava, eu não consigo me expressar direito, metia um grego no meio do hebraico. Bom, e para completar essa matéria aqui do Joseph Smith Foundation, eles dizem assim, nada disso prova nada, até que a confirmação venha, tudo o que podemos fazer é fornecer uma ideia mais clara do conteúdo da pedra para aqueles que estão intrigados com ela, e dar àqueles que rejeitam a autenticidade da inscrição uma apreciação mais profunda do que estão rejeitando. Tá, vou fazer a minha análise aqui.
Da mesma forma que, qual que era aquele? Bat Creek Stone, né? A gente leu primeiro a publicação do Joseph Smith Foundation e depois a gente foi para outras análises. No começo, quando eu tinha lido aquele Bat Creek Stone, no site da Joseph Smith Foundation, eu olhei e pensei, cara, muito intrigante, muito interessante. Eu só fiquei com um pé atrás daquela publicação porque eu já conheço o histórico Mormon. E assim, não necessariamente aqueles achados do Bat Creek Stone, na verdade era uma pedra só, né? Não necessariamente aquilo estava tentando comprovar o livro de Mormon, mas sim uma ligação do Oriente Médio com as Américas, uma ligação antiga. E assim, o meu conhecimento sobre outras religiões é muito baixo. O meu conhecimento sobre a história do mormonismo está todo disposto aqui, né, em todos esses episódios que a gente gravou. Tem alguns episódios posteriores, né, como Mark Hoffman e outros assuntos que a gente ainda vai abordar, que eu já tenho conhecimento, mas eu acho que o grosso mesmo da informação já está aqui disposta, né? E só com isso a gente já consegue ver claramente que, cara, na história do mormonismo, muita mentira, muita manipulação, não tem como o livro de Mormon ser verdadeiro. Então, quando eu chego e eu analiso essa informação, eu vou deixar uma pontinha ali de curiosidade para saber como que eu resolvo essa equação. Mas eu já tô ali com o pé atrás pensando assim, cara, pode ser que alguém inventou isso aqui. E olha como que é interessante essas análises, porque se a gente fizer a análise só pelo ponto de vista apologético, eles vão levantar um monte de informação, como por exemplo ali no site, nesse site, né, o Joseph Smith Foundation, naquele estudo que a gente fez da pedra de Bat Creek, eles falaram não, porque foi feito um exame de carbono 14 e foi confirmado, e a escrita confirmada, e teve especialistas e tal. Tá, sim, pode confirmar, mas não pode confirmar que a pedra não foi realocada ali, por exemplo. Trouxeram lá do outro lado do mundo e colocaram ali. Daí, quando a gente analisa os estudos críticos, a gente vê que, cara, tem muita informação que não foi disposta ali pelo Joseph Smith Foundation. Sabe? Então, eles selecionam bem. Olha o que eu estou vendo aqui, todas essas postagens do Joseph Smith Foundation sobre essa pedra Los Lunas, só confirmando, né? Eles deixam ali no finalzinho, uma parte ali, né? Nada disso prova nada, mas a gente está dando informação aqui para vocês. Mas qual é a informação que eles dão? Só de pesquisadores que defendem essa ideia. A gente sabe que não é assim que você faz um estudo sério, mas também isso combina muito com tudo o que a igreja faz, né? A gente tem a história da igreja. Tem muita sujeira ali. E essa sujeira é confirmada, né? A gente sabe, a gente viu ali nos nossos episódios sobre a mentira Sud, dele na H-Oaks falando, confirmando, pessoal, tem umas verdades da história Sud que não convém falar pro pessoal. Que não vai agregar, né? Então, eles confirmam, eles sabem que aquilo é verdade, só que não convém falar. Bom, lembra que a gente citou um estudo da Scripture Central, outro site apologético da igreja? Pois é, eles também citaram essa pedra Los Lunas. Essa publicação deles era de 2018, e eles estavam falando, né, por que os santos dos últimos dias devem ficar atentos sobre artefatos fraudulentos. E vamos ver o que eles falam então sobre essa pedra Los Lunas, localizada em Los Lunas, Novo México, tá? Vamos ver se eles têm alguma informação nova. Eles comentam aqui, o primeiro encontro registrado com a pedra foi em 1933, pelo arqueólogo Frank Hibben. Eu não sei o que eles consideram um primeiro encontro. A gente viu ali que ela já foi citada em 1870, né, sobre a existência dessa pedra. Ela foi registrada, tá? Pode ser registrada por um arqueólogo, a primeira vez foi em 1933. Cara, os caras levaram tipo 60 anos para mandar alguém lá visualizar isso? Mais pra frente eles comentam aqui, um avistamento plausível, mas não confirmado, dessa pedra pode ter ocorrido na década de 1870. E assim, se a gente for analisar, cara, 1870, bem a época que tudo aquilo aconteceu, todos esses achados arqueológicos, vamos dizer assim, suspeitos, aconteceram aí nessa época. 1860, alguns desses aí que a gente citou foram encontrados, 1889, 1890, esse daqui é 1870. Ou o pessoal estava focado na arqueologia nessa época,
Ou nessa época os religiosos estavam alvoroçados aí para tentar confirmar a presença dos israelitas nas Américas. Aí aqui eles também citam os estudos do Cyrus Gordon, para ver, né, pessoal, como é fácil de conseguir enganar o pessoal. Você pega um especialista que compartilha da mesma ideia que você e lança a informação através do entendimento desse especialista. Mesmo que tenha, assim, dezenas de outros especialistas falando o contrário. Daí, isso aí é desinformação, né? Mas essa pedra Los Lunas a gente ainda está analisando, a gente não sabe o que a crítica fala sobre essas pedras. Ela está aqui na lista de fraudes, né? Então a gente vai ter que entender o porquê que ela está nessa lista. Ó, e pelo jeito, esse Central das Escrituras já é um pouquinho mais honesto na hora de passar a informação. Até por isso que essa pedra está nessa lista. Eles falam, ó, essa teoria, no entanto, né, essa teoria toda ali, né, que o Joseph Smith Foundation alega que é verdade e tal, no entanto, não obteve ampla aceitação. A maioria dos estudiosos, incluindo estudiosos santos dos últimos dias, olha só, até membro da igreja, consideram essa inscrição fraudulenta. Pronto, cara, pronto. Aqui, ó, um site apologético da igreja, dizendo que tem até estudiosos membros da igreja que dizem que aquilo é uma fraude. Cara, meio que a gente quase nem precisaria estar analisando as informações críticas. Cara, agora eu tô ficando muito chateado com esse Joseph Smith Foundation, cara. Como que eles manipulam a informação desse jeito, cara? Nossa, que feio, cara. Pô, é uma organização grande. Vamos continuar aqui nesse estudo do Scriptures Central. Eles falam, olha, tal como aconteceu com as pedras sagradas de Newark, foram levantados problemas com a linguagem, preservação da inscrição. Os céticos também apontam a falta de um atestado arqueológico claro da cultura hebraica na área circundante. Cara, vamos dizer assim, não tem nada em tudo que encontram sobre os índios antigos aqui, as civilizações antigas das Américas. Aí, de repente, pá, cai do céu uma coisa linkada ali com o hebraico que não combina com todo o resto dos achados arqueológicos. Né? E não vai querer que desconfie que aquilo ali foi implantado ali, ou que foi criado, né? Que é falsificado. É, complicado. E olha só. Ai. Aqui no próprio site do Scriptures Central, eles falaram, ó, curiosamente, alguns até sugerem que a inscrição foi fabricada por santos dos últimos dias que viviam na área. Olha, eu não duvidaria. Mas não sei, não diria isso. Acho que um membro da Igreja Sud faria uma inscrição mais relacionada com o livro de Mórmon do que com a Bíblia, né? Porque os 10 mandamentos estão mais relacionados com a Bíblia. Né? Poxa, imagina, um Mórmon ia querer confirmar o livro de Mórmon. Mas enfim, vamos dar uma olhada o que mais que a gente encontra. Ó, um outro estudo já começa assim, ó. A pedra do decálogo do Los Lunas é uma farsa. Já começa assim, é uma farsa associada a uma grande pedra encontrada na montanha, tal, no Novo México. Se quiser mais informações sobre esse estudo, é do Carl Figans. O nome desse estudo, essa publicação dele é Archaeological Fraud of the Mouth, Los Lunas Stone. E ele comenta ali, né, por que essa pedra ficou famosa. A notoriedade dessa pedra é porque alguns afirmam que a inscrição é pré-colombiana, né, antes de Cristóvão Colombo, e, portanto, prova o contato semítico antigo com as Américas. Entretanto, as evidências arqueológicas padrão contradizem isso. Né? Todo o restante que eles encontram aqui nas Américas não tem ligação nenhuma com isso. Vamos ver mais alguma informação? Eles falam sobre esse Frank Heben, que é um professor, esse professor que foi lá, né, em 1933. Eles comentam que ele é um arqueólogo da Universidade do Novo México. Tá, beleza, ó, já temos mais alguma informação. Foi feita uma entrevista com ele em 1996. Cara, nossa, 1996. Vamos ver o que o professor falou? Que estava convencido de que a inscrição é antiga e autêntica.
O professor falou, na época que eu cheguei lá, 1933, cara, 1996. O cara já foi em 1933, o cara já era adulto. Quantos anos esse cara tava em 96? Ele comentou ali, né, quando eu cheguei lá a primeira vez, tava cheio de líquen, né, limo e tal, né, tava parecendo que era real. Mas assim, também, né, o que eu vou falar? Se comentaram que avistaram aquela pedra em 1870, cara, 60 anos depois, acho que tranquilamente ia ter um limo ali, né? E vamos ver, ó. Ele alegou que foi levado ao local por um guia que afirmou ter visto o local quando era criança, olha só, na década de 1880. Olha, eles até comentam aqui nesse estudo que essa data de descoberta aí de 1880 é importante para aqueles que acreditam na veracidade dessa pedra. Porque é isso, né? Quem que ia produzir, né, uma pedra falsa em 1880, ou sei lá, um pouco antes, e não ia tentar fazer, né, fabricar a descoberta dessa pedra, sabe? Falar, eu vi uma pedra, vamos lá ver e tal. Né? Uma pessoa ia produzir, né, uma prova falsa e ia só largar lá e ir embora? Não sei, né? Meio difícil que isso acontecesse. Então, ela tendo sido achada em 1880, realmente, confirma pelo menos que não foi esse professor aí, Frank Hibben, que produziu a informação falsa. Ou o professor tinha um álibi ali para mentir para ele. E outra informação interessante também para aqueles que tentam defender essa pedra é que se esse cara realmente encontrou essa pedra lá em 1870 e isso, assim, em teoria, provasse que essa pedra não foi produzida em 1933, nessa época ali, de 1870, o pessoal não conhecia muito bem ainda aquela escrita. Então, assim, eles tinham conhecimento dessa escrita, mas não era um negócio, assim, que estava muito bem divulgado. Então, vamos dizer que, se realmente aquele carinha encontrou a pedra em 1870, ou vamos dizer assim, que ela foi fabricada em 1870... tem que ser por alguém que estava muito por dentro dos estudos, né? Então as considerações que a gente vai levar, ou essa pedra realmente foi escrita por alguém lá da época pré-colombiana, ou foi produzida por esse carinha aí em 1870, ele tinha um grande conhecimento dos estudos da língua antiga, ou esse carinha tinha recém-produzido aquilo, tentou fazer um limo fake ali por cima, não sei como é que se faz isso, e levou o professor para ver, ou o próprio professor, né, fez um combinado ali com ele de tentarem produzir um achado arqueológico falso. Não sei, a gente não sabe. Tô dando uma olhada aqui ainda nessas informações, vamos ver. Principalmente a falta de informação aí sobre essa pedra é justo porque eles não conseguem pegar ela e levar para um laboratório, né, para fazer um estudo melhor sobre ela. Por quê? Porque ela simplesmente tem mais de 80 toneladas. E o ruim também dela estar lá exposta, eu não sei também por que eles não cercaram aquela região, né, pelo menos a pedra, né, fechar como um sítio arqueológico, eu não sei. Ela está aberta, está em exposição ali para quem quiser chegar e ver. Por exemplo, em 2006 já chegou uns vândalos ali e quebraram uma parte dessa inscrição. E atualmente, se você quiser fazer uma visita ali, você pode, acho que o ticket é $35 para você visitar o local. E acabam fazendo bastante turismo em cima dessa pedra. Bom, eles também comentam aqui nesse estudo, né, que o Cyrus Gordon afirmou que aquela escrita bate muito, né, com a escrita antiga e tal, então confirmou, mas tem um estudo aqui do Keith Fitzpatrick Matthews, um estudo de 2011, o nome é De Los Lunas Inscription. Ele contra-argumenta com essa ideia aí do Cyrus Gordon, né, dizendo assim, beleza, né, eles afirmam aí, né, que a pontuação hebraica parece muito com a antiga, mas aí no estudo desse carinha ele fala, não, cara, tem muito erro estilístico e gramatical que parece bem com quem tá tentando forjar aqui. E um outro arqueólogo, né, o Kenneth Feder, diz, a pedra é quase certamente falsa. 2 pontos que o Feder levanta, né? O primeiro, ele fala assim, cara, esse escrito, ele tá muito bom, né? Se realmente falar, isso aqui é de 2000 e pouco, cara, ele tá muito bom. Tinha que estar muito menos visível, se for considerar que foi feito naquela época. E considerar esse limo, né, por tantos, né, milênios, era para estar muito pior essa escrita. E outra coisa que ele levanta, que é o principal, né? Ele argumenta
que tem uma enorme falta de contexto arqueológico, que é aquilo que a gente já citou, né? Todo o resto que encontram não tem nada a ver com aquilo. Ah, olha aqui outra coisa que eles citam nesse estudo também. Se alguém chegou ali e escreveu nessa pedra, do jeito que tá ali, parece que ninguém morou naquela região. Né? Só parece assim que alguém chegou, parou, escreveu e foi embora, porque não tem mais nenhum material arqueológico encontrado no local. Né? Tipo, a pessoa não fez nenhuma casa, não comeu nada, não fez uma fogueira, né? Nada, só chegou, escreveu na pedra e foi embora. Então a conclusão desse arqueólogo, inclusive ele é britânico, né, o Keith Fitzpatrick Matthews, ele concluiu que, cara, se você olha assim desapaixonadamente, né, sem estar tentando pender para qualquer lado, você vai verificar que essa inscrição do Los Lunas é uma falsificação. Mas ele comenta, foi bem construída, né? Não é igual a algumas outras aí que a gente acabou de citar em outros episódios. Ai, cara, o cara, né, produzia no quintal de casa. Ele comenta, analisando toda a informação, tudo que ele coletou ali, que é muito mais provável que esse trabalho derive de um falsificador moderno do que um antigo escriba hebreu ou samaritano. Ah, ele comenta aqui aquele mito. Eu estava curioso para saber, né, eles falaram, alguns mormons podem ter produzido isso. E esse mito vem de uma especulação de que um batalhão do exército mormon, que estava passando ali durante a guerra mexicano-americana, esculpiram a pedra. Lembra que a gente citou que Brigham Young estava com problema com os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos estava precisando de homens para a guerra. Então meio que o Brigham Young chegou e falou, né, vamos ceder uns homens aqui para a guerra, para a gente ficar melhor aqui com o governo. E eles tinham realmente, né, esse batalhão mormon. E aí, será que foi isso? Bom, e antes de fechar o assunto, só tô vendo se eu consigo mais alguma informação. Então olha aqui, o que eu encontrei foi que primeiro aquele professor Frank Heben, ele chegou em 1933 e analisou e disse, a primeira análise que ele fez, ele disse, pelo menos tem mais de 100 anos isso aqui. Aí mais tarde que ele comentou essa história de que ele foi levado lá por um guia. Será que no primeiro relatório dele ele não comentou isso? Pode parecer que ele inventou essa nova parte da história posteriormente. Bom, não sei. A gente teria que dar uma analisada melhor nessa informação, né, pessoal? O que eu vi aqui é que esse professor Frank Heben, ele faleceu em 2002, né? E a última entrevista que ele deu sobre isso foi em 1996, e ele falou que estava certo de que aquilo era genuíno. E a falha nisso daqui é que ele não tinha, na época, documentado essa descoberta. Então o pessoal chegou curiosão chegou lá, né, viu, né, limpou, falou que o pessoal durante todo esse tempo limparam aquela pedra, então assim, qualquer conclusão de datação que eles pudessem fazer ali naquela escrita, já não consegue, né, porque foi removido, né, qualquer prova que eles pudessem tentar analisar daquela escrita. Olha só aqui, e esse site aqui nem é Mormon. Eles citam aqui, foi citado nessa descoberta, foi citado por apologistas mormons. Olha só, para ver como a igreja fica bem fascinada, né, por essas descobertas. Foi citado por apologistas mormons como uma veracidade de seu livro, o livro de Mormon. E ao contrário, é afirmado por anti-mormons que essa pedra é uma farsa criada para reforçar a credibilidade da doutrina mormon. Da mesma forma, também essa pedra é apresentada como uma prova da teoria do israelismo, né, britânico, que eles estavam tentando confirmar, né, que os israelitas estavam aqui nas Américas. E enquanto outros sugerem que é uma fraude motivada por esse movimento. E olha só, uma publicação aqui no badarchaeology.com, a publicação é The Los Lunas Inscription, na Clumsy Hawks still promoted as evidence for Hebrews in North America. Eles comentam sobre 2 estudantes de arqueologia da Universidade do Novo México, Eva e Hope. Eles já tinham produzido, né, escrita arqueológica falsa, foram descobertos e falaram, né, que na época que se eles fizessem isso de volta, eles iam perder a carreira deles.
Então levantam a hipótese aí de isso ter sido produzido por eles, né, ou por algum outro arqueólogo que está tentando alavancar a carreira, talvez. Mas é isso aí, pessoalzinho. Eu não estava lá nesses achados arqueológicos, eu não fiz parte dessa equipe de estudos. A gente está analisando as informações que se encontram na internet. A gente tenta pegar a informação apologética, informação crítica e analisar baseado em todo o contexto que a gente tenta adquirir sobre essas informações. E deixo ao critério de vocês analisarem essas informações também e chegar em alguma conclusão. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!